Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandrino. Continuando com a nossa série de solução de exercícios, a gente vai pegar um conteúdo agora, primeira parte de um conteúdo. Outros vídeos virão, que é sobre áreas, né? Áreas de figuras planas, que é importantíssimo para o começo da história da geometria analítica, né? Ou, desculpa, da geometria espacial. Fundamento. Eu tenho a geometria plana como fundamento para a geometria espacial. Então, a gente vai estudando devagarzinho. E essa parte é exatamente a parte de áreas, beleza? Então, vamos com calma. Esquece de se inscrever no canal, dá uma curtida se você gostar. No comentário, no local dos comentários, dá o feedback. O que é que entendeu, o que é que não entendeu, o que é que precisa melhorar, tá? Porque o canal não é só para o meu aluno, o canal é para todos aqueles que estão tendo acesso e querem aprender um pouquinho mais, que indiretamente vai ser o meu aluno, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma região que foi cercada pelos indígenas para cultivar suas ervas medicinais. Qual é a área dessa região que tem a forma de um trapézio retângulo, cujas medidas em metros estão indicadas na figura a seguir? Então, veja só aqui uma coisa. O cara está te dizendo que uma área foi cercada, essa área é no formato de um trapézio retângulo. O que é que a gente pode falar sobre trapézios retângulos? Que você vai ter aqui, ó, ficou faltando, mas aqui, pontinho que representa aquela medida de 90 graus. Então, para que um trapézio seja retângulo, primeiramente ele tem que ser um trapézio escaleno. Trapézio escaleno é aquele trapézio cujos lados não paralelos são diferentes. Agora, se um desses lados formar 90 graus, tanto na base menor como na base maior, a gente chama esse trapézio de trapézio retângulo, tá? Bom, uma questão que fala somente de área. O que é que ele fala? Ele quer a área. Como essa figura é uma figura chamada de trapézio, então eu posso dizer que a área, deixa eu colocar aqui, eu posso dizer, lembrando, né? Ó, lembrando, eu posso dizer que a área de um trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Lembrando que a altura é a distância entre as bases, tá? E nesse caso da nossa figura, essa altura é exatamente essa altura, tá? Então, se eu determino o valor de H na figura, eu determino o valor do H da forma. Vamos lá. Se você prestar atenção, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos que essa distância completa, ela vale 18. E a parte lá de cima, deixa eu colocar aqui as letras para que você entenda, ó. A, B, C e D. Se eu chamar esse aqui de H, essa distância aqui, ó, tudo é 18, tá? Tudo é 18. Mas essa distância aqui, ela é exatamente igual a essa distância aqui, ó. Então, ela vale quanto? Ela vale 13. Mas tudo vale quanto? 18. Então, se tudo vale 18, é porque esse aqui vale quanto? Vale 5, tá? No caso aqui, deixa eu colocar aqui uma risca aqui, para não confundir você, tá? Então, 18 é tudo. Eu digitei errado, tá? Na verdade, não foi digitado errado, é porque a medida é ali mesmo. Mas como eu quero deixar um pouquinho mais claro para você, 18 é a distância de C para D. 13 é a distância de A para B. De A para B é igual a de DH. Então, também é 13. Como tudo é 18, ficou 5. E aí, ó, você tem esse triângulozinho aqui, ele vai ser o quê?
triângulo, retângulo. Teorema de Pitágoras. Então, 13 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, você vai ter 169 menos 25 igual a H2. Então, você vai ter 144 é igual a H2. Logo, H vale quanto? Vale 12. 12 o quê? 12 metros. Pronto. Determinei a medida da altura, agora eu vou calcular a área. A área vai ser B grande mais B pequeno vezes o H sobre 2. Então, a área vai ser igual, vamos lá, o B grande, 18, mais o B pequeno, 12, vezes a altura, 12, não, 13, tá? Vacilei aqui, mas ainda bem que eu vi logo. B pequeno é 13, a altura que é 12, sobre 2. Então, a área vai ser 18 mais 3, 21, com 10, 31. E aí, eu posso simplificar o 12 e o 6. Então, você vai ter aqui, ó, bufo, 6. 31 vezes 6. 6 vezes 1. Só terminando aqui, ó. A área. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Então, você vai ter 168 metros quadrados. Essa é a medida da área do trapézio completo. Beleza? Tranquilo? Questão simples, praticamente aplicação direta, né? Da fórmula da área. A segunda questão, você tem o seguinte. Tiago, após desbloquear a tela do seu celular, viu surgir uma figura cujo contorno lembrava uma bandeirinha típica de festa junina, conforme mostra a figura a seguir. Então, seria essa parte cinza aqui, ó, tá? Considere que, na malha quadriculada, sobre o qual está desenhada a figura, o lado do quadrado, do menor quadrado é igual a 5 milímetros. Ele quer saber qual a área da figura. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui para você. Deixa eu ver se eu faço aqui, se dá para fazer um negócio aqui para você. Ó, ele está te dando. Ele está te dando uma figurinha que é mais ou menos assim, ó. Certo? Preste atenção lá na figura lá. Ó. Você tem aqui. Não. É aqui. E você tem a outra figurinha aqui, tá? Deixa eu ver como é aqui. Pronto. Mais ou menos assim, tá? Tenha boa vontade. Pronto. É porque eu sou meio chato também com o negócio de figura. Pronto. A figurinha que você vai colocar aí, ó, é mais ou menos essa figurinha aí do telefone. Pronto. Ele quer saber a área dessa figura, tá? Então, ó, ele disse que o lado do quadrado é 5, ó, que é a quadriculada, né? Malha quadriculada. Então, isso aqui é 5. Ora, se essa partezinha aqui também é 5, porque a malha quadriculada é a mesma, eu posso pensar o seguinte, sem colocar muita complicação. Eu posso girar esse triângulo aqui e juntar com esse. Na hora que eu faço isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 triângulos. Ou, perdão, 3 quadrados.
Então, quem vai ser a área procurada? A área procurada vai ser 3 vezes a área de um quadrado. E nós sabemos que a área de um quadrado, basta eu saber o quê? Basta eu saber a medida de quê? Do lado. Ora, se o lado é 5 centímetros. Então, você vai ter o seguinte, ele quer em centímetros, mas a medida que ele deu foi em, cadê? Milímetro. Então, eu tenho aí um conflito. Então, primeira coisa que eu faço aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Eu estou em milímetro e quero passar para centímetro. Então, eu vou dividir por quanto? Daqui para cá, eu divido por 10. Então, a área, meu irmão, vai ficar, ó, a área vai ser 3 vezes. A verdade seria 5 milímetros ao quadrado, tá? Mas aí ele pediu essa resposta em centímetros. Então, eu vou transformar 0,5 centímetro ao quadrado. Alexandrino, eu não posso encontrar a área em milímetros e transformar para depois centímetro quadrado? Não pode. Só que eu acho melhor transformar na unidade linear, tá? Coisa minha, tá? 0,5 ao quadrado, quando você tem 0,5, você tem 5 sobre 10. Ao quadrado, fica 25 sobre 100, e você vai ter o que aí? 0,25. 0,25. Ou seja, finalmente, você vai ter que a área vai ser 0,75 centímetros quadrados. E aí você vai ter a resposta certa e tem B de bola. Perfeito? Questãozinha aqui. O que pode ainda pegar, o que pode pegar é a questão da mudança da unidade. Você tem que estar ligado aí para a mudança da unidade. Tranquilo? Perfeito? Vamos para a próxima. Ao se aposentar, Marcos decide comprar um lote retangular em uma área rural para construir seu sítio. O terreno apresenta 60 metros de comprimento, 32 metros de largura. Está aqui, ó. 32 metros de largura, 60 metros de comprimento. Marcos planeja construir uma casa, uma horta e uma garagem. Uma casa, uma horta e uma garagem. Além de deixar um espaço de lazer de 480 metros quadrados. Vou colocar aqui, ó, 480 metros quadrados. Quem disse? A questão. Na questão, ele está dizendo a área de lazer com, certo? Observe a figura com a situação descrita. Deixa eu só ajeitar aqui 480. Metros quadrados. Sabendo que o comprimento da casa é 3x, está aqui, ó, comprimento da casa 3x, já que eu vou mexer lá, que eu coloquei uma figurinha maior no outro slide, e é o triplo da largura da garagem, aqui, ó, x, ó, perfeito? Com x metros, conclui-se que a área em metros quadrados da parte destinada à horta. Então, vamos lá. Pessoal, a gente olha para essa figura e nós temos aí uma forma retangular, tá? Mas não tinha 90 graus. Mas quando o cara está falando área, quando o cara está falando terreno, a gente passa do princípio que é um terreno retangular, porque ele dá largura, ele dá comprimento, entendeu? Então passa a ideia de retangular. Lote retangular. Então, cada pedacinho desse do terreno, do lote, ele vai ser o quê? Ele passa a ideia para nós que vai ser um terreno, lotes, partes, tudo retangular. Tranquilo? Beleza.
Então, vamos lá fazer nossas contas. E aqui, ó, é x. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a área da horta. Meu amigo, a horta está aqui, ó. Como isso aqui gera para mim um retângulo, eu preciso saber quem são as suas medidas. Para que, Alexandrino? Para que eu possa determinar quem é a área. Então, Alexandrino, o que é que eu vou fazer? Pensa comigo. O comprimento, 60, tudo. Aqui você tem 3x. Então, aqui você vai ter 60 menos 3x. Então, se lá em cima é 60 menos 3x, 60 menos 3x aqui embaixo. Então, o comprimento, 60 menos 3x. Aí você vem para cá e você chega à conclusão que a largura da garagem é x, então da horta também é x. Então, essa medida aqui, ó, também vale x. Então, como é que eu vou calcular a área da horta? Eu vou calcular 60 menos 3x é de x. Então, eu preciso do valor do x. É mesmo. Para terminar, essa medida aqui, ó, essa medida que eu estou colocando aqui, ela é a largura da área de lazer. Esse comprimento todo é 32, essa largura toda é 32. A da horta, que é a mesma da garagem, é x. Então, isso vai gerar para mim 32 menos x. Tá? Então, Alexandre, como é que eu calculo a área? Ora, eu calculo a área fazendo o quê? Base vezes altura. Então, primeiro, vamos chamar isso aqui de área 1, tá? Então, quem vai ser a área 1? A área 1 vai ser base vezes altura, porque é um retângulo. Então, a área 1 vai ser, quem é a base? 60 menos 3x, multiplicado. Quem é a altura? 32 menos x. Só que ele está dizendo que a área, deixa eu ver aqui, a área é 480. Então, você vai ter 480 vai ser igual a 60 menos 3x, multiplicado por 32 menos x. Aí aqui, pessoal, propriedade distributiva. Não tem para onde eu correr. Tá? Vou fazer aqui a parte e já vou colocar o resultado, porque para a gente ganhar tempo, porque vai dar uma equação do segundo grau, tá? Vai ficar x ao quadrado, já fiz aqui, ó, menos 52x mais 480. Alexandre, quer dizer que se eu fizer aí o somebody lovezinho dos produtos e tal, vai dar isso, sim. E aí as duas raízes são, uma raiz você tem 40 e a outra raiz você tem 12. Só que veja, 40 não pode ser. Por que, Alexandre, não é positivo? É positivo. Mas se eu pego 40 menos 3x, 60 menos 3x, e eu coloco 40 aqui, vai ficar 60 menos 120 menos 60. Então, significa dizer que eu teria uma dimensão negativa, e isso não existe na geometria. Tá? Então, a medida do segmento não pode ser negativa. Então, nesse caso, não convém. Se não convém, fiquei com x igual a quanto? Fiquei com x igual a 12. Então, eu vou calcular agora a área da horta. 2. Área da horta. Vai ser base vezes altura. Quando você substitui a área da horta, vai ficar, ó, 60 menos 3 vezes 12 vezes x. Então, a área da horta vai ser 60 menos 36 e o x é 12. E aqui eu já poderia ter colocado, eu vacilei. Aqui é 12, ó.
60 menos 36, 24. Vezes 12. Ora, 24 é a mesma coisa que 2 vezes 12. Vezes 12. Então, você vai ter 2 vezes 144. Então, a área da horta vai ser 288 metros quadrados. Que, nesse caso, você vai lá e marca o item E. Ixi, ficou bem pertinho aqui. Então, você vai ter resposta item E. Beleza? Vamos para a nossa penúltima. Frente ao crescente volume de construções nas cidades, muitas vezes, de forma desordenada, um projeto paisagístico tem a importante missão de devolver a harmonia do ser humano com o meio ambiente, possibilitando-lhe uma melhor convivência com a natureza. O projeto de um museu prevê que se construa um jardim formado com o prédio do museu, uma área retangular, de acordo com a figura abaixo. Nela, a região cinza representa o lugar de onde será construído o jardim. Sabendo que o jardim ocupa 184 metros quadrados, calcule a medida X em metros. Ora, presta atenção. Se eu pego, isso tudo, é a área do terreno completo, tá? Tá certo? A área do terreno completo. Se eu pego a área do terreno completo e eu tiro e eu elimino essa parte aqui, que é a parte do prédio, o que vai ficar é o quê? Somente a área destinada ao jardim. Então, eu posso fazer a área do jardim como sendo a área do retângulo grande menos a área do retângulo pequeno. Vamos para outra página que aqui fica melhor. Quando você olha para o terreno, né, para o prédio todo, o terreno todo, você tem esse comprimento e você tem essa largura. Estou falando do prédio todo, tá? Então, você vai ter aqui, 30 mais x, e aqui você vai ter 12 mais x. Certo? Então, vamos lá. Quem vai ser a área do jardim? Vai ser a área toda, grande, maior, menos a área do prédio, que é o prédio do museu. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer que a área 1 é a área toda, que vai ficar 30 mais x vezes 12 mais x. Isso aqui é a área maior, completa, que eu vou pôr assim, é a área do retângulo A, X. É a área do retângulo A, B, C, D. Está aqui, A, B, C, D. Perfeito? Muito bem. 2. Já que eu vou fazer as contas, tá? Quem vai ser a área 2? A área 2 vai ser a área branca. A área 2 vai ser 30. Não precisa passar os parênteses, não, né? Fica 30 vezes 12. Perfeito? E, por fim, foi o que eu disse. A área do jardim vai ser a área 1 menos a área 2. Ele deu a área do jardim? Tem 184. Então, a área do jardim vale 184. A área 1, 30 mais x, multiplicado por 12 mais x. Menos 30 vezes 12. Perfeito? Então, 184, vamos fazer aqui umas continhas. Dá, se fosse 36, 360, né? Mais 30x, mais 12x, mais x ao quadrado, menos 360. Vai embora, 360 vai embora com 360. A equação que eu vou ficar é x ao quadrado, mais 42x,
menos 184 igual a zero. Se você calcular o delta, calcular o x', calcular o x duas linhas, né, como manda o protocolo, você vai encontrar duas raízes. Uma, 4, e a outra vai ser negativa, tá? Menos 46. Claro que menos 46 não convém. Por que, Alexandrino? Porque você vai ter uma medida ali negativa, né? Então, esse negativo aqui, ó, não convém. Na outra questão, eu não adotei aquele valor, porque quando eu substituía a dimensão, o segmento ficava negativo. Nesse caso dessa questão, não é nem quando eu substituo, porque eu tenho uma medida só x, ó, e o x não pode ser negativo, tá? Aí o que é que ele pede? Vamos ver aqui o que é que ele pede. Já esqueci o que é que ele pede. Ele pede a medida do x, ó. Aqui era resolvida a questão e eu não tinha me ligado. Então você tem o valor de x, resposta D de dado, questão de número 4, ou questão de número 4, resposta D de dado, número, valor de x, 4, tá? Resolvi, parei, nem me toquei. Nós vamos para a última, tá? Olha só. Uma construtora foi contratada para construir um muro em torno de um terreno cuja área mede 4.000 metros quadrados. O terreno possui a forma de um trapézio retângulo, no qual a base maior e a altura medem, respectivamente, o quádruplo da medida da base menor. Assim, a medida do perímetro. Assim, a medida do perímetro desse terreno é, bom, fazer aqui, por mais que a gente não consiga, né, fazer um trapézio de maneira perfeita com esses dados, mas a gente vai, pelo menos, representar aqui, tá? Seria alguma coisa assim. Ele fala que o trapézio é retângulo, então aqui 90 graus, aqui 90 graus. Ele diz que a altura e a base maior medem exatamente 4 vezes a medida da base menor. Então, se eu disser que a base menor é x, a altura vai ser 4x e a base maior também vai ser 4x. Então, quem vai ser a área? Trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Ele está dizendo que essa área é 4.000. Então, 4.000 vai ser, quem é a base maior? 4x. A base menor? X. Quem é a altura? 4x. Tudo isso dividido por 2. Então, 4.000 vai ser igual a 5x vezes 2x. Então, 4.000 vai ser igual a 10x. Vai embora, 4.000 é 4.000. Então, você vai ter aqui que x vai ser quanto? X é 400. Entenda, não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque ele pede o perímetro, tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar, deixa eu ver aqui uma coisa. O x é 400, tá? X é 400? Não, meu irmão. X é 400, não. Ó, eu encontrei o valor de x, mas ele não quer o x. Ele quer o quê? Aqui é 20. Ele quer o perímetro. Então, para eu determinar o perímetro, eu já tenho, se liga, eu já tenho que x é 20, que a base maior é 80, base maior 80, e a altura é 80. Está faltando eu determinar apenas o quê? Esse lado não paralelo. Então, eu vou chamar esse lado não paralelo de quem? De y. Tá? A altura é 80, aqui é 20, então isso aqui é quanto? 60. Mesma coisa lá, entende? Lembra?
Quando a gente fez aquele comprimento todão, passou a altura e eu dividi embaixo, então pronto. Quando eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que y ao quadrado vai ser 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, o y faz as contas que dá 100. Opa, trocar a cor. Então, você vai lá e diz que o y é igual a 100. Pronto. Agora, vamos colocar para terminar. Ó, A, B, C e D. Porque ele quer o perímetro. Então, se ele quer o perímetro, a gente pode chamar esse perímetro de 2P, né? Então, quem vai ser o perímetro? Se liga. Vai ser AB mais BC mais CD mais DA. Quem é AB? 20. Quem é BC? Y, que é 100. Quem é CD? 80. E quem é DA? Também 80. Então, você vai ter 100, 280 ele quer o perímetro, ele não está pedindo área, está pedindo o perímetro. Então, item C. Tranquilo? Perfeito? 5 questõezinhas que a gente fez para que você possa lembrar, né, de algumas áreas. Foi apenas a primeira sequência sobre áreas que a gente vai gravando. Se tiver alguma dúvida, está aí as redes sociais, Instagram, YouTube, coloca nos comentários alguma sugestão para que a gente possa desenvolver algum trabalho que possa lhe ajudar. Tranquilo? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Perfeito? Um abraço. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós. Tchau, tchau.